estudando 14 horas por dia. Sem cinema, sem teatro, sem praia, sem fim de semana, sem namorar. Passei no concurso! Eu vou sair, vou me dar um banho de loja, eu vou fazer tudo que eu não fiz, eu vou ficar doente? Gente, tô me sentindo tão estranha. Olha só, minha mão tá gelada, eu tô com o coração batendo, uma sensação estranha. Acho que eu vou ligar pro meu clínico. Ai, não vou ligar pro meu clínico, não. Tô sentindo o coração tum, tum, tum. Desde os tempos pré-históricos, a ansiedade já dominava muitos homens. Os mais preocupados conseguiam escapar dos seus predadores, enquanto os distraídos viravam presa. Traços de transtorno de ansiedade podem ser encontrados na Ilíada, obra clássica de Homero, escrita por volta do século 8 a.C. Esses estados seriam decorrentes de intervenções e visitas dos deuses. Antes da descoberta do antibiótico, qualquer gripe simples era um motivo de estresse. Afinal, uma pneumonia poderia ser fatal. A possibilidade de desemprego cria uma paranoia no trabalhador, sendo que um trabalho estressante pode ser ainda pior. Em tempos de internet e TV, o volume de informações que a pessoa recebe é tão intenso que é impossível acompanhar tudo, gerando muita ansiedade e frustração. Você pode imaginar a seguinte situação? De repente, os seus olhos embaçam, você fica tonto, não consegue respirar, se sente fora da realidade, começa a ficar com pavor do que está sentindo, não sabe o que está acontecendo com você. Suas pernas tremem, não consegue engolir, o seu coração bate forte, você fica cada vez mais ansiosa. Seu corpo está incontrolável e você começa a transpirar, uma sensação horrível. Depois da primeira vez, você começa a temer que aconteça novamente e fica com medo, não consegue mais se concentrar em nada. Deixa de sair de casa, você não consegue nem ir trabalhar. Quando começa, você já espera o pior. Sente que essa coisa é muito maior do que você. O caos toma conta da sua mente e do seu corpo. É como uma tempestade que passa e deixa vários estragos. E você se sente arrasado. Fica com muito medo de que isso ocorra novamente. E sua vida vira um verdadeiro inferno. Bom, pessoal, essas situações e sensações que acabei de falar são relatadas por diferentes pessoas de diversos lugares que sofrem da síndrome do pânico. Parece haver algo errado com o nosso corpo, que reage de modo estranho e louco, porém os exames clínicos não mostram nada de anormal com a gente. Mas como entender isso? Bom, nas crises de pânico, o corpo ele reage como se estivesse frente a uma ameaça, com sintomas de taquicardia, respiração curta, tremores e muitos outros sintomas, num estado de medo sem saída, um medo constante. Como não há nenhuma ameaça no ambiente que justifique estas reações, a nossa mente ela se volta para as reações do corpo, como se estas fossem perigosas, disparando pensamentos catastróficos, imaginando as piores consequências desta aparente perda de controle. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o pânico, as crises de pânico, como entender e compreender o que acontece e como se livrar dessa armadilha mental. Mas antes, pessoal, se você ainda não me conhece, eu sou Odete, sou terapeuta holística, massoterapeuta, consultora e pesquisadora da saúde e do bem-estar. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Terapia em Foco. Se você gostou do assunto, compartilha com seus amigos, deixa o joinha aí para ajudar aqui o nosso canal, ok? Mas o que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é um transtorno psicológico caracterizado pela ocorrência de inesperados ataques de pânico e por uma expectativa ansiosa de ter novos ataques ou crises de pânico. As crises de pânico ou ataques de pânico consistem em períodos de intensa ansiedade, geralmente com início súbito e acompanhados de uma sensação de catástrofe iminente.
A frequência das crises varia de pessoa para pessoa, com durações também variáveis, geralmente de alguns minutos. As crises de pânico apresentam pelo menos 4 dos 13 sintomas seguintes que eu vou falar. O primeiro é palpitação ou taquicardia. Segundo, sudorose. Terceiro, tremores. Quarto, sensação de falta de ar. Quinto, sensação de asfixia. Sexto, dor ou desconforto torácico. Sétimo, náusea ou desconforto abdominal. Oitavo, sensação de desmaio, tontura, instabilidade. Nono, calafrios ou ondas de calor. Décimo, dormência ou formigamentos. 11º, desrealização, sentimento de irrealidade ou sentimento de estar fora de si. 12º, medo de enlouquecer ou perder o controle. E o 13º, o medo iminente de morte ou medo de morrer. Enquanto nas fobias a pessoa ela teme uma situação ou objeto fora dela, por exemplo, medo de altura, medo de insetos, de baratas, entre outros, na síndrome do pânico, o perigo lhe vem de dentro. Há uma sensação de descontrole do corpo e uma interpretação catastrófica das reações corporais como sendo perigosas. E há 4 tipos principais de pensamentos catastróficos que costumam aparecer nas crises de pânico. O primeiro pensamento é a perda do controle. O segundo é que vai desmaiar. O terceiro é a sensação de morte iminente, que você vai morrer. E o quarto é que você está perdendo a mente, ficando louco, enlouquecendo. E com a repetição das crises surge uma expectativa ansiosa de ter novas crises de pânico. Um fenômeno chamado ansiedade antecipatória. Você antecipa as crises. É comum a pessoa começar um processo de evitação, ou seja, se começa a restringir a sua vida para tentar assim evitar que aquela sensação volte, que aquilo volte. Ela começa evitando certos lugares, começa a fazer determinadas coisas, a evitar determinadas coisas, numa tentativa de evitar uma crise, o que vai limitando aí a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Muitas pessoas com pânico também apresentam sintomas de agorafobia. A agorafobia é um estado de ansiedade relacionado a estar em locais ou situações onde escapar ou obter ajuda seria difícil, caso a pessoa tenha aí um ataque de pânico. É comum ocorrer em ambientes cheios de gente, em lugares pouco familiares ou quando a pessoa se afasta de casa. Pode acontecer as situações quando a pessoa está sozinha ou quando ela está presa no trânsito, dentro do metrô, no shopping, em outros lugares. As pessoas que desenvolvem agorafobia geralmente se sentem mais seguras com a presença de alguém da sua confiança e acabam, assim, elegendo alguém como companhia preferencial. Este acompanhante ele funciona como um regulador externo da ansiedade, ajudando a pessoa a se sentir menos vulnerável a uma crise de pânico. Como se dá essas crises de pânico? Bom, gente, qualquer um está sujeito a um eventual ataque de pânico, quando estamos expostos a um estresse muito alto. Assim, muitas pessoas têm uma crise de pânico isolada, sem desenvolver aí um padrão de crises repetidas, que se caracterizaria aí a síndrome do pânico. Já na síndrome do pânico, a partir de uma crise inicial de pânico, a pessoa começa a apresentar crises repetidas, sentindo-se insegura e temendo a ocorrência de novas crises. A ansiedade antecipatória, como disse. Há alguns fatores que contribuem para uma pessoa vir a desenvolver a síndrome do pânico. E pesquisas mostram que eventos vividos nos 2 anos de vida anteriores às primeiras crises podem contribuir para desencadear o processo. Esses eventos eles podem ser de vários tipos, como por exemplo, separação, doença, perdas, violência, traumas, crises existenciais, crises profissionais e outras mudanças importantes. Há fatores que também podem acentuar a vulnerabilidade ao desenvolvimento da síndrome do pânico, como ter nascido com um temperamento ansioso, ter apresentado ansiedade de separação na infância ou ter sido criado por pais que não ajudaram a criança a se sentir emocionalmente segura.
As pessoas que desenvolvem a síndrome do pânico costumam apresentar certa precariedade no processo de autorregulação emocional. Elas ficam ansiosas e não desenvolveram bem recursos internos para voltar a se regular. As primeiras crises de pânico acabam sendo vividas como experiências traumáticas, ficando registradas na memória emocional, que passa a disparar a mesma reação automaticamente, sem a participação da consciência. Sempre que aparecem algumas condições similares no corpo, na mente ou no ambiente, dispara-se uma nova crise de pânico. Uma combinação desses fatores contribui para que a pessoa possa desenvolver aí a síndrome do pânico. Na síndrome do pânico, várias reações do corpo que estavam presentes nos primeiros ataques de pânico ficaram associadas ao perigo e passam, a partir daí, a funcionar como disparadores de novas crises. Geralmente, as crises de pânico se iniciam a partir de um susto, consciente ou não, em relação a estas reações. Sempre que as reações do corpo reaparecem, dispara-se automaticamente a ansiedade e pode-se iniciar aí uma crise de pânico. As reações corporais temidas podem ser variadas, como as batidas do coração, falta de ar, tontura, formigamento, enjoo, escurecimento da visão, fraqueza muscular, entre outras. Numa crise de pânico, a pessoa reage frente àquilo que seu cérebro interpreta como um perigo. Não há um perigo real, apenas uma hiperativação do circuito do medo que dispara um alarme na presença de algumas reações corporais que ficam associadas ao perigo. A presença desses gatilhos corporais pode disparar a ansiedade mesmo quando a pessoa não tem consciência deles. E pesquisas apontam, por exemplo, que numa crise de pânico noturno, estados corporais que ficaram associadas ao perigo surgem com a pessoa ainda dormindo e disparam uma reação ansiosa que acorda a pessoa, muitas vezes já tendo uma crise de pânico. Existem tratamentos terapêuticos que focam em enfraquecer essa associação, onde algumas reações do corpo representam perigo, ajudando assim a pessoa a ter uma diminuição nas crises. Em uma pessoa que sofre de crise de pânico, essa pessoa ela vive com sensações e sentimentos variados. Numa situação, por exemplo, que poderia despertar alegria, a pessoa se sente ansiosa, ou numa situação que provocaria raiva, ela também vai se sentir ansiosa. Qualquer reação interna ou sentimento pode disparar as reações de ansiedade e pânico. A pessoa ela faz constantes interpretações equivocadas e catastróficas de suas reações e sensações corporais, achando que vai ter um ataque cardíaco, que está doente, que vai desmaiar, que vai morrer, que vai enlouquecer e muitas outras coisas. Esses sentimentos internos comprometem seriamente a vida da pessoa, pois esta se sente constantemente ameaçada por suas próprias reações corporais. A pessoa perde a confiança no funcionamento do corpo, o que produz aí um forte sentimento de vulnerabilidade. E existe a ciranda corpo, emoção, pensamento. Bom, podemos identificar a emoção de medo e ansiedade ocorrendo em 3 níveis. O primeiro nível, como reação fisiológicas, alterações nos batimentos cardíacos, na pressão sanguínea, hiperventilação, suor, etc. O segundo, com reações emocionais, ansiedade, medo, apreensão, desamparo, desespero e outros. E o terceiro, como reações cognitivas, preocupação, pensamentos negativos, etc. O estado emocional de ansiedade é acompanhado de reações fisiológicas, respiração curta, por exemplo. A pessoa tende a interpretar estas reações como perigosas, sinal de doença, de catástrofe iminente, entre outros. Estas interpretações, na forma de pensamento catastróficos, acabam por gerar mais emoção de ansiedade, o que por sua vez aumenta as reações fisiológicas que vão reforçar os pensamentos catastróficos, criando-se assim uma ciranda infindável
onde as reações fisiológicas naturais de medo e ansiedade são interpretadas equivocadamente como perigosas. O que acaba, por vezes, produzindo mais ansiedade, que, por sua vez, alimenta os pensamentos catastróficos num processo sem fim. Enquanto a pessoa não interrompe essa ciranda, ela não consegue se livrar das crises de pânico. Motivo de muito tabu, os transtornos de ansiedade estão mais presentes em nossa sociedade do que parecem à primeira vista. E podem ser de vários tipos, sendo a síndrome do pânico o mais famoso desses distúrbios. Mas a ansiedade não tem que ser um transtorno. Ela não é frescura e tem cura. O Terapia em Foco de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês. Lembrando, pessoal, que as dicas e sugestões do canal não substituem a consulta com o seu médico, ok? Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo possa vir ajudar vocês em algum momento da sua vida. Compartilhe aí nas suas redes sociais, deixa seu like e dá a sua opinião. Isso me ajuda muito a criar novos textos, a pesquisar e trazer até vocês vídeos que possam colaborar para o equilíbrio nosso, tanto físico, mental quanto emocional. Abaixo eu vou deixar o link do site psicoterapia.psc.br do psicólogo Arthur Scarpado. É um link do canal GNT, onde vocês vão encontrar várias matérias interessantíssimas. Uma delas é um pedacinho do vídeo que vocês viram aqui no meu vídeo, que é muito legal, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Façam aquilo que faz bem para vocês, como eu sempre falo, tá? Faça aquilo que te faz bem, não aquilo que eu ou alguém disse. Namastê, muito obrigada. Fiquem com Deus.